Vamos ver se ele está funcionando. Vocês conseguem me ouvir? Deus me livre. Agora vocês vão conseguir me ouvir. Ixi. Meu óculos está desmontando. Ô Senhor, tudo de uma vez, Senhor? Irmãos, essa manhã, graças a Deus pela mesa do Senhor que nos revigora, nos lembra daquilo que Ele é para nós. É engraçado que tem uma coisa interessante na ceia que eu reparei só recentemente. É que o ritual, eu vou chamar de ritual, da ceia, ele poderia ser externo a nós, no sentido de nós fazemos alguma coisa do lado de fora, né? A gente levantar alguma coisa, ou a gente mover alguma coisa, ou a gente fazer uma dança específica. Há muitas formas de ritual, há muitas formas de celebração, há muitas formas de você lembrar algo. Obrigado, Léo, por me lembrar disso. E assim, né? Indiretamente, você me lembrou disso, que eu olhei, eu vi um obstáculo entre o meu rosto e o seu. Não, então tem que tirar. E aí, poderia haver muitas formas da gente celebrar, uma música específica, alguma coisa, né? Mas o Senhor fez uma refeição. Ele falou assim, numa refeição, Ele pegou o pão e partiu e falou, comam. Ou seja, façam parte, permitam que o que eu fiz entre em vocês e se torne parte de vocês. Esse é um cálice de nova aliança, eu bebi a parte amarga, vocês ficam com a bênção. Bebam dele todos. O ritual, o memorial da ceia, nós cremos, esses símbolos, eles não são só externos, mas eles fazem parte de nós. Quando nós comemos deste pão, bebemos deste cálice, é algo dentro de nós, é mais importante do que o ritual externo. Nós somos parte de Cristo e Cristo é parte da nossa vida. Não é uma coisa que fica fora de nós, mas é uma coisa que faz parte da nossa constituição. Não é sobre o que nós celebramos externamente, mas é aquilo que nós estamos nos tornando. Nós estamos nos tornando semelhantes a Jesus por participar de sua vida, por participar de sua carne e de seu sangue. Isso é muito precioso. Nós estamos nos tornando semelhantes a Jesus, porque nós participamos daquilo que Ele fez. A vitória dEle, os benefícios da vitória dEle são desfrutados por nós diariamente. Nós temos paz com Deus. E esses benefícios incluem o Senhor como nosso bom pastor. Hoje nós continuamos a nossa rememoração, acho que essa é a palavra mais adequada, dos Salmos, né? Na verdade, a gente completou 100 devocionais, 100 estudos no livro de Salmos. E a gente atingiu o Salmo de número 51. A gente foi do 1 até o 51. Nesse intervalo de 51 salmos, a gente tem muitos assuntos que foram abordados diferentes. Os salmos, eles são especiais, e para mim especialmente, o que eu vou dizer precisa ser entendido com maturidade. Vamos juntos aqui. O livro de Salmos, ele é como se fosse um inário da Bíblia. A nossa geração, que está muito acostumada com mídia, né? Com as músicas que são cantadas na igreja, são transmitidas na tela, ou estão em nossos celulares, a gente está acostumado com o paradigma da tela. Existe uma tela que intermedia a nossa comunhão com a música. Mas as gerações anteriores a nós, eles tinham documentos, livros, geralmente de capa preta e aspecto muito sisudo, chamado inário. Ele era um livro. Aí depois vieram as coletâneas, né? Que eram... A gente fez um inário gigante com centenas de músicas e, meu Deus, novas músicas estão sendo compostas. E agora, o que a gente vai fazer? Faz outro inário gigante? Não, a gente faz um anexo a ele de acabamento menor e mais barato e tal.
E eu lembro, na juventude, a gente queria cantar músicas que estavam para além das nossas coletâneas, né? E o que a gente fazia? Imprimia as folhinhas e colocava no espiral, né? O tio da Xerox sempre ganhava muito dinheiro com as nossas produções musicais, porque a gente ia encadernando os nossos inários. E eu tinha um problema a mais, eu tinha que aprender a tocar essas músicas. E aí você tinha a versão com cifra, então você tinha a letra e a cifra, assim. Hoje a gente não tem mais isso, né? É um Google e você acha o que você tem que tocar. A gente perdeu o contato com esses documentos. Mas a Bíblia não perdeu o contato com esses documentos, porque o livro de Salmos, ele é isso, ele é o inário da Bíblia. Todos os salmos eram cantados, todos os salmos tinham melodia, e Deus, a gente não sabe qual era a melodia desses salmos, a gente não sabe como eles eram cantados. Como que se canta o Salmo 1? Qual é a melodia do Salmo 1? Quais eram os instrumentos usados no Salmo 1? Eu não sei. Porque essa parte do registro, a gente não consegue ter acesso, porque não tinha registro fonográfico, não tinha CD, não tinha MP3, não tinha gravadora, não tinha selo, não tinha... Em parte, graças a Deus, porque isso aí é um problema sério para os crentes hoje em dia, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente perdeu. A letra dos salmos a gente não perdeu. Isso permite que a gente cante os salmos com novas melodias. Ó Senhor, eu não sei como é que era a melodia que Davi compôs aqui para o salmo, mas eu vou cantar uma outra, você me permite? E aí a gente canta os salmos. Os salmos fazem parte da nossa liturgia. Muitas músicas que a gente canta são baseadas nos salmos. E a gente aprendeu também com o princípio dos salmos para compor novas canções. Veja, o povo santo é um povo que compõe, continua compondo, precisa continuar compondo. Porque cantar faz parte do nosso ato litúrgico, do nosso sacrifício a Deus. No Novo Testamento nós não oferecemos sacrifícios de sangue. Nós não estamos mais oferecendo animais em nosso lugar, como no Antigo Testamento, o pacto do Antigo Testamento exigia. Por quê? Porque Cristo, o Cordeiro de Deus, foi perfeitamente oferecido em nosso lugar. E o sacrifício dele tem validade eterna. O que nós celebramos aqui trata de um pacto que não pode ser rompido. Essa carne partida, esse sangue derramado, todos os domingos nós lembramos, ele tem validade eterna. E qualquer um que se achegar a Deus poderá participar da validade desse pacto. Poderá se aproximar de Deus através do sangue de Cristo. Esse pacto tem validade eterna. Agora, além dos sacrifícios de sangue que propiciavam paz com Deus, havia as ofertas de ação de graças, que eram alimentos oferecidos a Deus, que eram incenso queimado a Deus. A gente abandonou essa parte do culto, que o Antigo Testamento tinha essa forma. Não, Paulo fala que o cântico na igreja é o sacrifício de lábios que confessam o nome do Senhor. O cântico na igreja é mais do que entretenimento. É mais do que satisfação pessoal. É muito mais do que algo que nós fazemos enquanto a exposição da palavra não vem. Embora nós entendamos a prioridade da palavra e do ensino como sendo aquilo que produz a maturidade dos filhos de Deus, o canto na igreja é a nossa parte no culto a Deus. É aquilo que nós oferecemos ao Senhor. Você, quando canta, oferece a Deus palavras de elogio, palavras de louvor, são sacrifícios de gratidão. Cantar na igreja é muito mais do que ter voz bonita ou voz feia, afinada, desafinada, com bons ou maus instrumentos. É dar ao Senhor uma porção de gratidão através do elogio cantado. Cantar é mais. Adorar ao Senhor com canto é mais do que função didática, para eu me lembrar das coisas que o Senhor me ensina. Eu canto por causa da função mnemônica. Eu não vou me esquecer porque eu estou associando um conteúdo a uma melodia. Não é muito mais que isso. É muito mais que isso. Cantar é sacrificar ao Senhor. É oferecer ao Senhor ações de graças por meio da voz.
essa dimensão do que é louvar a Deus precisa tomar o nosso coração no momento que nós estamos cantando. O momento que nós estamos cantando é um momento que não é para você, e que não é para mim, e que o alvo não é a igreja, o alvo é o céu. O nosso canto é oferecido ao Senhor. E não é a sua oferta, é a nossa oferta. Nós juntos, qual é a minha porção? Essa voz aqui. Qual é a sua porção? Essa voz aqui. Qual é essa porção? Essa voz aqui. Todas essas vozes unidas num coro são oferecidas a Deus, são erguidas a Deus. Você consegue entender isso? Nós erguemos a Deus um bolo de vozes. Nós misturamos os nossos cantos a Deus. Alguns podem trazer porções maiores, porque tem mais habilidade com o canto. Outros, talvez menores. Mas o que nós oferecemos a Deus não é a individualidade de um homem dom, de uma mulher com seu dom. É a totalidade do canto da congregação. O que nós cantamos aqui hoje foi a nossa porção diante do Senhor. Senhor, receba o louvor desta parte do seu povo. E aí nós erguemos a Deus. Nós precisamos começar a entender isso, nós precisamos começar a praticar isso, porque isso vai mudar a maneira como nós entendemos os nossos cultos. Antes de nós cantarmos, Senhor, a partir de agora, recebe o louvor da sua igreja. E aí cada um de nós se compromete de coração com aquele momento. Senhor, é a minha porção de gratidão e de louvor a Ti, que eu estou dando a Ti por meio do meu canto. Eu não trouxe pão, eu não trouxe incenso, eu não trouxe nada, porque não é isso que o Senhor disse, que no Novo Testamento nós daríamos a Ti. Eu trouxe a minha voz, eu trouxe o meu coração, eu trouxe a minha fé, e que essas palavras que Te elogiam são de acordo com aquilo que o Senhor quer receber. Então, recebe o meu louvor, recebe o louvor da minha igreja. É imperfeito, mas nós vamos continuar te louvando até que um louvor mais perfeito saia de nós e finalmente nós nos vejamos como um coro, somados com todo o povo santo, cantando pela eternidade diante de Deus. Esse é o nosso destino. Interessante dos Salmos é que a Bíblia, ela foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo. E diferentes autores tiveram diferentes experiências de redação. Alguns pesquisaram, alguns foram diretamente instruídos por Deus, outros relataram o que conheciam. Foram diferentes experiências de escrita. Os salmos, eles são o que há de mais pessoal, profundo, íntimo e horizontal na verticalidade. O que eu quero dizer? Salmos são rasteiros. Eles foram escritos por corações desesperados. Eles às vezes incluem: Senhor, eu estou morrendo de raiva dos meus inimigos. Aqueles sentimentos humanos que a gente até rejeita por causa da nossa educação. A gente fala, não, eu não posso sentir isso daquela pessoa. Davi e os outros autores dos Salmos, eles falavam assim, eu posso sim. Não só posso, como vou fazer uma fornalha com esses sentimentos e vou acender como um memorial eterno diante do Senhor. Olha o que fizeram comigo, Senhor, e pune-os conforme a tua justiça. Aí no final ele fala, mas por favor, tem misericórdia de mim, porque se o Senhor me tratar do jeito que eu estou pedindo para o Senhor tratar os meus inimigos, eu estou acabado. Essa é a conclusão que a gente sempre chega. A gente quer justiça para os outros e misericórdia para a gente. E Deus, que não faz acepção de pessoas, usa de justiça para com um e com o outro, e também de misericórdia para com um e com o outro, de acordo com quem Ele quer. A gente pode até pedir justiça a Deus, como Ele vai exercê-la nós não sabemos. Uma coisa nós sabemos, em Cristo nós fomos feitos justiça de Deus. Em Cristo toda a punição que era legítima sobre nós, Cristo foi esmagado no nosso lugar, para que nós não precisássemos ser esmurrados. Ele foi. Mas essa peculiaridade dos Salmos me perturba. Por causa dessa inspiração começando na terra. Você consegue entender? Não foi um anjo que veio cantar o Salmo. Foi um homem, dentro de uma caverna, sujo.
que começou a tocar uma lira maluca dele lá, feito, sei lá, de casco de tartaruga, e falou assim: Senhor, recebe essas palavras de um coração que te ama. Tiririm, tiririm. E o Espírito Santo gostou dessa oração e falou: eu quero que ela seja lembrada para sempre. Você vê que não é algo que vem do céu para a terra, mas é algo que o céu compõe na terra. É inspiração do Espírito Santo, é capacitação dele, mas tem um toque humano, um elemento humano, e às vezes até muito frágil. Que a gente considera, nossa, como é que Davi teve coragem de falar isso? Eu sou muito melhor que ele, eu não odeio tanto assim os meus inimigos. Você tem alguém tentando te matar? Ele tinha. Talvez tivesse motivos para sentimentos tão exagerados. A nossa vida é pacata e linear, tranquila, segura, protegidos pelo direito civil. Nem tanto, às vezes não. Os salmos são preciosos demais. Bom, o salmo de estudo de hoje é o Salmo 23. E o Salmo 23 eu gostaria de ler com os irmãos, afinal ele é bem curtinho. Minha produção amada. Salmo capítulo 23, segundo a NAA, diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Versículo 2: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É um salmo curto, profundamente significativo e um dos cânticos de Jesus, certamente. Porque ele inspira, e você consegue ver paralelos em João capítulo 10. Quando Jesus afirma que ele é o bom pastor, há um eco do que o Salmo 23 apresenta. Aqui Jesus se apresenta como o cumprimento, em João 10 ele se apresenta como o cumprimento de Salmo 23. Quem é o bom pastor? Aquele que dá vida pelas ovelhas. Aquele que as ovelhas conhecem sua voz. Aquele que as guia para ir, comer e para voltar a descansar. Há um contraste claro entre um salmo que nós apresentamos recentemente, o Salmo 18, e o Salmo 23. No Salmo 18, Deus é apresentado como um rei, herói, épico, cósmico, vestido de trevas, vestido com as nuvens da tempestade, carregando flechas de relâmpago, cujo bufar irado levanta os oceanos e mostra os fundamentos da terra. Cavalgando um querubim, voando pelo céu, porque um amigo dele pediu ajuda e desce o herói cósmico vestido da tempestade. É uma figura maravilhosa. Eu tentei desenhar isso e eu não consegui. É maravilhoso. Leia o Salmo 18 e entenda a grandeza do herói cósmico real que desce montado no querubim. Imagine você, eu não vou tentar. Afinal, a gente precisa usar mais a nossa imaginação para ler a Bíblia. Deus nos deu a capacidade de produzir imagens mentais, a gente deveria oferecer isso a Ele para a compreensão da Escritura. Mas a gente não gosta muito, a gente tem medo. Porque de fato Deus é terrível. Imaginá-lo nos assombra. A escala do Salmo 18 é épica. É o Deus vestido da tempestade no trono real com flechas de relâmpago. Aleluia! Mas no Salmo 23 a escala é completamente invertida. Porque enquanto no Salmo 18 a gente está diante de um cenário até difícil de imaginar por sua grandiloquência,
No Salmo 23, ele fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que é uma cena completamente comum para o cenário da época. Veja, o povo de Israel é chamado de povo agropastoril. Em Êxodo e em Gênesis, fala que eles eram pastores de rebanho. Quando Jacó se apresenta por meio de José diante do faraó, ele fala: nós somos um povo de pastores. Nós cuidamos dos nossos rebanhos. Eles precisavam de terras planas e amplas para poder acomodar seus rebanhos de ovelhas e cabras, principalmente. Poucos bois, muitas ovelhas e muitas cabras. Portanto, nada mais comum e mais corriqueiro do que um pastor. O contraste é evidente. Ao mesmo tempo que Deus é o Senhor cósmico da tempestade, Ele também é o meu pastor. Aquele que diariamente vem me levar para comer e me traz para descansar. As cidades de Israel, e que inspiram o cenário desse salmo, eram muito diferentes das nossas cidades hoje. Os rebanhos eram apacentados juntos. Os diversos rebanhos de diversas propriedades eram colocados em apriscos coletivos, que eram círculos de pedra, murados, que havia uma única entrada e saída. Então, os pastores levavam os diferentes rebanhos, pastor A, pastor B, pastor C, toda noite iam para o aprisco da vila e levavam seus rebanhos para os apriscos da vila. E as ovelhas ficavam todas juntas ali. Havia um vigia do aprisco que ficava na porta, impedindo que predadores entrassem e que as ovelhas fugissem. E como que as ovelhas sabiam e não se confundiam? Elas conheciam a voz de seus pastores. No Salmo 23, esse Deus corriqueiro e comum, que é um pastor que vem me apacentar, diz que nada vai faltar. Depois ele continua falando: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Eu queria pedir para a nossa produção, para colocar a imagem 1, produção. Aquela lá, que a gente combinou. Quando a gente pensa nesse salmo, a gente meio que visualiza isso aqui. Né? Ele me faz repousar em pastos verdes. Olha esse pasto. Não, sério, eu queria morar aqui. Eu queria morar dentro desse quadro. Aqui, ó, naquela encostazinha ali, eu queria fazer uma casinha ali. A choupana, não precisava nem ter muitos cômodos. 4 pedaços de pau e um pouco de palha em cima e eu ia estar feliz. Eu não ia ouvir o barulho dos carros, eu não ia sentir a vibração do Wi-Fi dentro da minha cabeça, eu ia tocar minha harpa, cuidar das minhas ovelhinhas gordinhas e branquinhas e fofinhas. Olha como elas são pets. Melhor que muito cachorro. Talvez não que o cachorro do Thales. A Juju é mais doce que essa ovelha aqui. Mas essa ovelha, olha a carinha dessa ovelha. Quem que vai cuidar dessa ovelha? Me dá 10 dessa, eu ponho na minha cama. E um pastor, olha que mãos delicadas, que rosto fino, que cabelo cuidadosamente bagunçado. A água está tranquila. Os pastos estão verdes. Esse pastor não tem preocupação nenhuma. Ele pode se dedicar a escrever os seus salmos com as suas ovelhas. Mas, veja bem, isso é muito diferente da realidade, porque não era assim. O lugar onde as ovelhas eram criadas não era assim. Talvez o Senhor queira nos levar para isso. Isso aqui é quando o Supremo Pastor vier e todos os lobos, leões, ursos, hienas e dragões forem arremessados para dentro de um lago eterno de inferno, de fogo e enxofre. Mas por enquanto não é assim.
O cenário em que se apacentam as ovelhas no Salmo 23 é mais parecido, produção, com a imagem 2. O terreno é seco e pedregoso. As ovelhas são brutas e fedidas. O pastor é um homem rude, coberto com panos grossos. Ele está sujo e cheira mal. Ele carrega uma vara maior para bater nas ovelhas, para que elas não fujam. Porque elas não são animais gentis, elas se mordem e cabeceiam umas às outras. Ezequiel e Jeremias vai mostrar que elas são assim. Ele poderia estar com uma espada, porque ele vai passar por lugares estreitos, onde há um paredão de rocha na direita, um paredão de rocha na esquerda. As ovelhas têm que passar por um caminho apertado, o vale da sombra da morte, em que há ladrões, há assalteadores, há roubadores de rebanho, que querem tomar suas ovelhas. E às vezes o pastor não é dono das ovelhas, ele é pago para cuidar de cada uma delas, e deve devolvê-las em segurança. Mas ele, às vezes, precisa ofertar a vida para que uma ovelha seja salva. Em 1 Samuel, eu preciso lembrar o capítulo 17, se não me engano. Senhor, eu não anotei essa referência, mas eu coloquei aqui. Isso mesmo, 1 Samuel 17, glória a Deus. Descreve Davi como pastor de ovelhas, é o 17, produção, é o 17, coloca o 34. Davi contando, eu sou o pastor, apacento as ovelhas do meu pai, vem um leão, um urso, calma lá, por que não é um cachorro selvagem? Por que não é um lobo? Escala muito rápido. Né? Não vai crescendo. Primeiro um tamanduá, depois um cachorro, depois um leão. Aí não, é direto. Um leão, direto, um urso. E Davi, o versículo continua falando, ele vinha roubar um cordeiro do rebanho. O leão e o urso, eles não se metem com os adultos, eles vão atrás dos menores. Não basta ser um bicho gigante, agressivo e faminto, ele é covarde. E vai atrás da menor do rebanho, do cordeiro. E o que Davi faz? Ele pega um pedaço de pau, ele pega um porrete, ele bate no bicho, até o bicho soltar. Eu não estou impressionado com o bicho. Eu não estou impressionado com a ovelha. Eu estou impressionado com a ousadia de um garoto pegar um pedaço de pau e dar num urso até ele soltar. É uma ovelha, você tem outras tantas, corre, pega o rebanho e foge, deixa ele ocupado com aquela e vai embora. Mas não, por causa de uma ovelha ele arrisca a vida. Ele fala, o Senhor me capacitou a cuidar das ovelhas do meu pai. Tudo que eu tenho é um pedaço de pau. Ei, seu leão, me dá sua cara aqui e eu vou bater nela até você largar. Davi pegava fundas. Por que eles usavam fundas com pedras? Porque às vezes o predador ainda não tinha chegado. Eles viam de longe, porque de novo, como a imagem 2 nos mostra, o pastor não está sentado de costas para o rebanho. Ele está em pé, ativo e vigilante. De longe ele vê a ameaça, bota uma pedra na funda e dá-lhe pedrada. Você não vai nem chegar aqui, senhor leão. Você não vai jantar hoje. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, porque me fez percorrer um caminho pedregoso até chegar lá. Ele me dará águas de descanso, porque ele percorreu a secura comigo e me tirou do lugar seguro e me levou para o lugar de comer e me devolve depois. E no caminho eu andei, versículo 4, pelo vale da sombra da morte, mas era uma vereda de justiça. Veja, não é a ovelha que determina qual vereda ela caminha, é o pastor. Portanto, é uma vereda de justiça, é uma vereda de retidão.
Quem conhece o caminho pelo qual vai passar você é o pastor. E ele vai te conduzir pela justiça, não é a sua. Você pode ser uma ovelha mais experiente, que já percorreu esse caminho dezenas de vezes, mas sem o pastor, você pode até saber como chegar lá, mas pode não chegar inteiro. Porque você pode encontrar um leão, um urso, ou como João 10 descreve, um ladrão e um mercenário. Eles não estão interessados em preservar a sua vida, eles estão interessados em levar o seu couro, em levar a sua lã, levar a sua carne, levar você. Eles não querem preservar você, eles querem jantar você. Eles querem derramar o seu sangue. O verdadeiro pastor derramou o sangue por você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Sim, eu posso andar despreocupado, tranquilo, porque há alguém vigilante. Há alguém armado e ativo, guardando os meus passos. As ovelhas podem se preocupar em cabecear umas às outras e ter comportamento de ovelha. Porque há alguém que no vale da sombra da morte as conduz. Vigilante, preparado, corajoso, à frente do rebanho. Tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Há certa discussão a respeito do que significa o bordão e o cajado, mas, em linhas gerais, o bordão é uma vara menor, mais curta, que era usado para bater no lobo, no leão, no urso. Porque varas longas, o pastor se atrapalha, né? Quem já precisou se defender com um porrete, sabe que um porrete grande é difícil de usar. O cacetete da polícia é curto, que você tem mais controle. Controlar a multidão é na base do bordão. Complicado. A choque que eu diga. Mas há também um cajado. Os cajados não eram para o lobo, não eram para os leões. Os cajados eram para as ovelhas. Porque ovelha se perde. Ovelha cai em buraco. Ovelha briga com a outra. E o que é preciso fazer? A ponta do cajado era recurvada, de forma que o pastor podia usar essa curva para arrancar a ovelha de dentro do buraco. Às vezes, a ovelha estava tão rebelde que era preciso quebrar sua perna para que ela parasse de fugir. E o pastor a carregava nos ombros. Quantas vezes o Senhor precisa nos apacentar com vara. Porque o nosso coração é bem menos gentil e dócil do que nós acreditamos que Ele é. E por causa da fidelidade dEle para conosco, Ele não nos deixa livres em nossos próprios caminhos, mas nos conduz com vara e cajado pelas veredas da justiça. O versículo 5 diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Aqui, preparar uma mesa na presença dos adversários, se tratando de um pastor e de ovelhas, não significa fazer pessoas sentar a uma mesa, mas significa que o pastor vai dar de comer às suas ovelhas diante dos predadores. Veja, os predadores estão ao redor, as ovelhas estão pastando. As ovelhas podem ver os predadores, mas elas continuam comendo, porque o pastor as protege com tal nível de fidelidade, que mesmo que o predador esteja próximo, ele não consegue chegar. E as ovelhas conseguem comer diante dos seus adversários. Preparas-me uma mesa, me levas para comer, enquanto aqueles que querem ver o meu fim podem ver que eu estou comendo, mas não conseguem chegar a mim, porque há um pastor armado de vara e cajado que vigia enquanto eu abaixo a minha cabeça para comer.
unges minha cabeça com óleo, diz respeito ao cuidado que os pastores tinham para quando as ovelhas eram tomadas por pragas, tipo carrapatos e outras coisas, que ferem o rebanho e podem infeccionar e trazer doenças. E o tratamento para que... Alguém já tomou um carrapato grande? Daqueles que, né? O carrapato não é fácil tirar ele. A minha avó usava uma agulha quente. Frequentemente ela errava o carrapato e acertava a minha perna, qualquer coisa. Mas os pastores usavam azeite, usavam óleo. Eles ungiam o lugar que estava ferido para que não infeccionasse e para que o carrapato soltasse sem deixar as suas quelíceras ali, as suas pinças ali. Às vezes eu estou ameaçado por um predador por fora e o meu pastor vai me proteger enquanto eu como. Mas às vezes eu estou tomado de doenças internas e o meu pastor vai cuidar de mim, me dá o que eu preciso para ser curado. Esse é o meu pastor, nada me faltará. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqui é Davi falando, eu sou essa ovelha, que estarei debaixo do cuidado de um pastor, que tem uma vara e um cajado, bondade e misericórdia. Poxa, Senhor, é uma vara? Chama bondade. Poxa, Senhor, é um cajado? Sim, chama misericórdia. Cajado e vara. Misericórdia e bondade. Caminho de justiça. Finalizando, nós mencionamos no começo que João capítulo 10 evoca essas figuras de Salmo 23. Começa dizendo assim, Jesus começa falando justamente do curral, do aprisco. João 10:1 diz, em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. As ovelhas dos muitos rebanhos misturados sabem a quem seguir, porque conhecem a voz daqueles que por tantas vezes as conduziu por veredas de justiça, mesmo que parecessem vales de sombra da morte. Mas elas sabiam de onde tinham saído, elas sabiam onde tinham chegado e sabiam que durante todo esse trajeto o pastor se manteve vigilante, fiel, cuidadoso, tanto para tirar quanto para trazer de volta. Que as defendeu enquanto elas foram ameaçadas, que cuidou de suas feridas. Então, elas reconhecem a sua voz, porque elas foram amadas, porque elas foram cuidadas. Elas sabem que não passaram fome, porque houve alguém que as levou para comer. Esse é o bom pastor. E ele continua falando. Ele fala que ele é a porta das ovelhas. De novo, evocando aquela figura de... Ele é o pastor que fica na porta à noite, para que as ovelhas não fujam e para que os predadores não entrem, para que os ladrões não roubem o rebanho. E no versículo 11 ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque o mercenário não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Versículo 16, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Você e eu não estávamos no primeiro aprisco que Jesus visitou, em Israel, no século I. Mas ele, pelo Espírito Eterno, como outro Consolador, aquele que o Pai enviou para dar cabo à sua obra,
Ele visitou a sua casa e a minha, o seu coração e o meu. E nós reconhecemos a sua voz. Porque nós somos parte deste rebanho. Hoje, nós somos de um único pastor. Que é o bom pastor. Que é corajoso o bastante para se colocar entre nós e aqueles que querem nos ferir. Para se colocar entre nós e o ladrão que vem para matar, roubar e destruir. Entre nós e o mercenário que não quer proteger as ovelhas, que quando vê o perigo foge, ama mais a si mesmo do que o rebanho. Esse é o bom pastor. A despeito de nossas durezas, de nosso cheiro insuportável, Ele escolheu cheirar como nós, caminhar conosco, se parecer conosco, vestiu-se de ovelha para andar no rebanho e ser o pastor. Esse é o nosso Cristo. Como não amá-lo? Como não nos submeter docemente à bondade e à misericórdia, que às vezes parecem nos atingir, nos golpear. Deus, por que tu me golpeias? Deus, por que tu me privas do sonho que eu achei que ia realizar? Deus, por que eu me vejo só? Deus, por que estou andando por esse vale de sombra da morte? Deus, por que um caminho tão estreito? Por que um solo tão pedregoso? Por que um aprisco tão apertado com ovelhas tão ruins? Bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. Senhor, eu não conheço o caminho. Tu és o bom pastor. Guia-me por veredas de justiça. Tu és o bom pastor. Quando nós paramos de buscar nossos próprios caminhos, de comer o que nós achamos que é bom, de dormir em lugares estranhos, de caminhar com lobos, leões e ursos, mercenários, ladrões, nos juntar ao rebanho em humildade, reconhecendo que temos um bom pastor. Suas varadas, suas cajadadas são amor, bondade e misericórdia. E que Ele não cessará de nos amar todos os dias e nos dará uma casa diante dEle todos os dias. Por que queremos outros pastores que não Cristo? Por que queremos outros rebanhos que não a igreja? Por que queremos outros pastos que não a Bíblia? Por que temos outros deuses e não o Senhor? Por que oramos a tantos outros intercessores e não a Cristo? Quem eles pensam que são? Quem você pensa que eles são? São mercenários, ladrões. O verdadeiro pastor deu a vida pelo rebanho e te diz: deixe-me apacentar você. Você nunca saiu das mãos do Senhor. Quando você age assim, se rebelando contra a autoridade de Deus, endurecendo o seu coração e não confessando os seus pecados, quando você se recusa a congregar com o povo santo, achando que basta cultuar a Deus em sua casa, ouvindo uma pregação pela internet, lá você não está oferecendo sacrifícios coletivos com o seu rebanho, e não está comendo o que o pastor está oferecendo. Porque lá naquele mesmo lugar há muitos pastos. E o algoritmo vai te oferecer coisa que o pastor não te deu. Ouça Cristo, venha congregar. Você não passa de um animal de rebanho. Todos nós precisamos de Cristo nos apacentando. Não somos capazes de cuidar de nós. Não importa quão longos sejam os nossos cornos, quão duros sejam os nossos cascos, ainda somos ovelhas. Quem tem a vara, quem tem o cajado é Cristo. Ele se senta no seu trono.
O bastão e o cetro não arredam de seus pés bondade e misericórdia todos os dias da minha vida. Ah, igreja, eu peço, submetam-se a Cristo. Dobrem-se diante dele. Vão para os seus quartos orar. Abram suas Bíblias e leiam. Não percam um dia de suas vidas sem seguir o pastor aonde ele quer que vá. Vai atrás das pisaduras do rebanho. Onde estão indo? Aonde estão indo as ovelhas do Senhor? Pelo cheiro eu sei, ovelhas. Pela voz eu sei, pastor. Meu Deus, o vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. Salmo 23 é esse desafio. A confiar no Senhor. A depositar nele a nossa esperança. A sair com ele quando ele sai. A entrar com ele quando ele entra. Comer quando ele nos oferece. Beber quando ele nos dá. Viver despreocupadamente, sem ansiedades. Debaixo de bondade e misericórdia. Que são varas. Mas nos protege. Salmo 23 é esse desafio. Aprendemos a orar ao Senhor, dizendo para Ele, nada me faltará. E se eu não tenho, eu não preciso. É isso. Salmo 23 é o desafio de parar de andar pelos nossos próprios caminhos. Pelos caminhos que nos parecem certos, mas que conduzem à morte. E andar pelas veredas da justiça, guiados pelo pastor que vai à nossa frente. Salmo 23 é o desafio de permanecer todos os dias na casa do Senhor, onde a bondade e a misericórdia me apacentarão, onde os inimigos poderão contemplar a minha empáfia de comer enquanto eles salivam, esperando fazer de mim sua próxima refeição, mas falham miseravelmente, porque há um pastor entre mim e os meus inimigos. E ele é forte, é rude, preparado, está armado e vai me defender. Pegará o leão e o urso pela barba e lhes golpeará até que soltem o cordeiro. Você vê o Senhor assim? É isso que Ele é para nós. Quero fazer uma oração, depois nós teremos alguns avisos e vamos concluir o nosso encontro. Amém? Por favor, fique de pé se você pode. Senhor amado, nosso bom pastor, Espírito Consolador, corajoso pastor, sábio, experiente pastor, que vai à nossa frente, protege a nossa retaguarda. Às vezes, Senhor, nós sentimos que estamos andando por caminhos de morte, por vales em que as sombras projetam terror em nossos corações. Mas queremos olhar mais para Ti do que para os arredores. Senhor, podemos ver as faces dos nossos inimigos, saber que eles esperam qualquer um de nós se desgarrar para fazer de nós a sua próxima refeição. Mas hoje não, Senhor. Hoje não. Hoje nós estaremos debaixo da Tua mão. Senhor, por favor, prepara para nós uma mesa. Oh, nos submetemos ao Teu cajado, à Tua vara. A Tua bondade e a Tua misericórdia não se apartem de nós. Seja o nosso pastor. Ajuda-nos a reconhecer a Tua voz. Aí, após o Senhor, oh, como precisamos. Como precisamos de pastos verdejantes. Como precisamos de águas tranquilas. Os nossos próprios passos nos levaram a fontes rotas, a poços doentes, a águas turbulentas. Guia-nos para novas águas, Senhor, de descanso.
Oh, quanta secura no caminho, mas leva-nos finalmente ao descanso. Ajuda-nos a repousar. Obrigado pela tua fidelidade, a tua prontidão, o Senhor armado e preparado para nos defender. O Senhor que se coloca entre nós, os mercenários, os ladrões, os leões, os lobos. O Senhor é o nosso fiel pastor. Permite-nos andar aos teus pés. Por favor, Senhor, não olhe para a nossa rebeldia. Não olhe para o nosso pecado. Mas conduz-nos por veredas de justiça. Por amor do teu nome, conduz essa igreja como um rebanho que te adora. Eis diante de nós o Supremo Pastor. A Ele ergueremos a nossa confiança. Em nome de Jesus.